Então, Carolina, continuando nos nossos estudos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre política monetária. Então, por que é importante um governo pensar a política monetária? Olha, veja bem, desde o início do Plano Real, sempre há uma preocupação com a inflação. Por quê? Se a inflação acontece, os preços sobem. Então, quer dizer que o dinheiro compra cada vez menos. Para as economias, não só para o Brasil, mas para qualquer outro país, é importante que a sua moeda não perca valor. Por quê? O valor da moeda, ele de certa forma estabiliza o comportamento dos agentes. Se eles sabem que a moeda não vai perder valor, eles vão ter mais tranquilidade para utilizar o seu dinheiro. Então, as empresas vão poder fazer projetos e planos de investimento a médio e longo prazo, pensar o crescimento das suas empresas, das suas atividades. Os consumidores vão poder se planejar, por exemplo, para alguma coisa que eles queiram no futuro, algum projeto para eles, para a sua família no futuro. Então, a estabilidade da moeda é que permite com que se faça planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Se os preços subirem todos os dias e se houver uma bagunça financeira no país, será praticamente impossível estabelecer planos para as empresas e para as famílias de médio e longo prazo. Vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro slide para a gente comentar um pouquinho sobre a política monetária e o sistema financeiro. Eles estão muito próximos, muito interligados. Então, a política monetária, ela refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda. Por que sobre a quantidade de moeda? Olha, se tiver muito dinheiro circulando na economia, a gente vai ter uma coisa que se chama assim, excesso de liquidez, né? E o que o excesso de liquidez faz pelas economias? Quanto mais dinheiro circulando, mais rapidamente ele perde valor. Então, o excesso de liquidez traz inflação. Aí, então, o governo vai se preocupar em manter essa quantidade de moeda que é o suficiente para circular os bens e serviços que são vendidos na economia. O objetivo do governo com isso é manter o valor da moeda, evitar que a moeda se desvalorize. Para fazer isso, o governo pode utilizar a política monetária, os instrumentos de política monetária, que são emissões de moeda, né, controle das emissões de moeda. Então, o que acontece? Se o governo percebe que tem muito dinheiro circulando na economia, ele vai controlar, ele vai emitir menos moeda para evitar que a quantidade de moeda aumente. Uma outra coisa são a política de reserva compulsória. Reserva compulsória é um depósito que os bancos, eles são obrigados a enviar ao Banco Central a título de reserva. Então, o governo não está tomando o dinheiro. Simplesmente uma parte do depósito à vista que os bancos recebem é enviado ao Banco Central a título de reserva. Então, quando o banco precisa pagar os cheques ou as contas que as pessoas cobram do determinado banco, dos clientes do banco, ele pode utilizar essas reservas para pagar. Se ele não tiver necessidade, ele não mexe nessas reservas, porque os bancos têm dinheiro entrando e saindo do banco o tempo todo. Então, ele normalmente não precisa utilizar essas reservas, mas se ele precisar, ele pode utilizar, está à disposição dele e também à disposição, claro, dos clientes do banco. Uma outra operação que o governo pode realizar no momento em que ele tenta controlar a quantidade e o valor da moeda, vocês podem ver aí o último item desse slide, é a operação de open marketing. Então, que operação que é essa? O governo pode comprar e pode vender títulos da dívida pública. Então, o governo vai no mercado, emite títulos da dívida pública e aí ele vai vender esses papéis no mercado prometendo pagar juros. A taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública, ela se chama Selic. Então, essa taxa Selic é que vai ser os juros que quem compra títulos da dívida pública vai receber. Ocorre que o governo ele vai vender títulos da dívida pública toda vez que ele perceber que existe uma quantidade muito grande de dinheiro no mercado. Se tiver muito dinheiro, pode ter inflação. Então, uma das formas dele evitar a inflação é vender títulos da dívida pública, daí ele vai retirar uma parte desse dinheiro do mercado, porque os investidores vão passar o dinheiro para ele e ele vai passar os títulos da dívida para os investidores, certo? Continuando, no próximo slide vocês podem ver que existem mais uma outra operação aí, que são as operações de redesconto e também as operações de regulação de crédito. Então, a operação de redesconto é assim, o Banco Central ele pode emprestar dinheiro para os bancos comerciais, mas para isso ele exige uma espécie de garantia. Então, os bancos vão pegar aqueles títulos que eles têm para receber dos seus clientes, né, das pessoas para quem eles emprestaram dinheiro, e vão entregar para o Banco Central. O Banco
Banco Central vai somar esses valores e vai aplicar uma taxa de desconto, que na verdade é um juros. E aí vai repassar o dinheiro para os bancos e os bancos podem utilizar esse socorro momentâneo. Também tem as operações de regulação de crédito. Se o governo perceber que as pessoas estão comprando muito a crédito, estão se endividando, ele pode baixar normas e regras para as vendas a crédito, a prazo e financiamento, ditando quais os valores máximos ou qual a quantidade máxima de parcelas que podem ser vendidas, tá? Aí nós temos a estrutura do nosso sistema financeiro. Então, todas essas operações, elas são realizadas de acordo com o nosso sistema financeiro. O órgão máximo do nosso sistema financeiro é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. Ele é quem dita as normas e as regras de funcionamento do sistema. O Banco Central do Brasil, o Banco Central também é um grande agente desse sistema. Depois nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que cuida lá da Bovespa, das ações. Os bancos comerciais, que são os bancos que a gente conhece aí no nosso dia a dia, que a gente tem conta, movimenta conta. Nós temos as seguradoras, que vendem seguro de automóveis, seguro residencial, seguro de vida, previdência complementar. Nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ocorre que as duas grandes instituições desse sistema é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, por causa das funções que eles desempenham enquanto grandes agentes do sistema financeiro. Vamos dar uma olhadinha no primeiro slide e falar um pouquinho sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, as principais competências dele, é ele que autoriza a emissão de moeda, tanto o níquel quanto o papel moeda. É ele quem coloca normas e diretrizes para a política cambial, para o valor do ouro, para a questão do ouro e para as operações de moeda estrangeira. É ele também que regula as condições de constituição, ou seja, de criação, de funcionamento e de fiscalização de qualquer instituição financeira do país. Precisa ser aprovado pelo Conselho, né, pelas regras, pelas normas do Conselho. Disciplina os instrumentos de política monetária e de política cambial. E na sequência vocês podem ver também que é as competências do Banco Central do Brasil, o Bacen, né? O Banco Central do Brasil, ele é o banco dos bancos porque é ele que recebe o depósito compulsório. Todos os bancos enviam o depósito compulsório para o Banco Central. E é ele também que faz empréstimos e que socorre os bancos quando os bancos precisam. É o banco de emissão porque é ele que emite o papel moeda. E é o banco do governo, né? Porque ele é um banco do governo porque ele é autorizado a emitir papel moeda e porque o governo tem uma conta junto ao Banco Central. Então, é o Banco Central que cuida da arrecadação do governo e do pagamento das contas do governo. Então, o Banco Central, ele cuida da emissão de papel moeda, ele que realmente faz a emissão de papel moeda e moeda, recebe os depósitos compulsórios, por isso ele é o banco dos bancos, realiza a operação de redesconto e empréstimo para os bancos comerciais e instituição financeira, são socorro, como a gente falou, né, são assistência de liquidez, são socorro momentâneo aos bancos, regula a execução de serviços de compensação, cheques e outros papéis. Quem tem a Câmara de Compensação é o Banco do Brasil, mas quem regula o serviço é o Banco Central, tá? E autoriza, normatiza e fiscaliza as instituições financeiras. Então, quando tiver que ter intervenção em alguma instituição financeira, porque a instituição está emprestando mal seus recursos, quem faz isso é o Banco Central, que determina a intervenção para poder olhar e fiscalizar o que é que esse banco está fazendo, por que ele não está conseguindo pagar as suas contas. Continue estudando.